Olá, o programa Nossa Entidade começa agora e hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma organização civil que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco que tiveram os direitos básicos violados ou ameaçados. Para falar desse assunto, a gente recebe hoje as representantes da ONG Maria Ellen Drexel, Sandra Borges, que é diretora, Roberta Lund, que é gestora, Florindo Parisi, que é voluntário, e Kátia Perrone, que é arquiteta e voluntária. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Eu começo, Sandra, perguntando da história da instituição, né? Como é que surgiu a instituição, a Associação Maria Ellen Drexel? A Drexel começou há 45 anos atrás. O fundador é o padre João Drexel. Ele deu o nome da associação, foi o nome da mãe dele. Ele é um padre que veio dos Estados Unidos para cá com o objetivo de passar um tempo aqui, uma temporada de um ano. E ele acabou ficando no Brasil, ele reside aqui até hoje. E ele teve muita pena daquelas crianças ali na Praça da Sé, que se prostituíam e que pediam dinheiro. Então ele teve muita pena, principalmente das meninas que tinham que se prostituir para sobreviver. E ele teve a ideia, então, de acolher essas crianças. Ele, como padre, na época, não podia fazer esse acolhimento sozinho. E um grupo de casais, de amigos dele, resolveu tomar a causa junto com ele. E ele ficou, ele começou tentando acolher essas meninas. Na época era muito difícil conseguir acolher meninas pelas leis da época. E ele acabou acolhendo os meninos. Então montou-se uma casa com 7 meninos na época, que acolheu esse menino, se tirou esses meninos da rua e deu dava-se uma vida mais digna para essas crianças. Roberta, dos 45 anos da associação, você já participou de 23, é isso? 23, mais ou menos. Como é que foi o início aí de tudo? Porque hoje a gente está falando de uma associação que atende meninos e meninas, né? São 5 casas que vocês acolhem essas crianças, esses jovens, e você pegou tudo lá no comecinho. Conta um pouquinho como é que é. Eu peguei na metade já, né? Na verdade, quando eu entrei na instituição como voluntária, ela tinha 8 casas, então a gente atendia 80 crianças. Sempre nesse sistema de casalar, que é o que a gente tem, que a gente atende 10 crianças em cada casa. E a ideia é que elas tenham um lar, que seja inserido na comunidade, que não esteja placas dizendo aqui os antigos abrigos, que a gente nem usa mais essa palavra, né? E aí eu fiz parte do conselho, da diretoria, e depois há 10 anos estou como gestora e agora virei gerente de 2 casas conveniadas. A Kátia é voluntária, né? Isso. E começou um trabalho aí no Natal, um trabalho esporádico no Natal e foi se envolvendo. Como é que foi isso, Kátia? Então, eu sou amiga da Roberta já há muitos anos e aí há 10 anos a gente se aproximou, conhecia a entidade e aí a gente viu de alguma forma que a gente poderia colaborar, né? A família, então todo Natal a gente se reúne, eu e meus filhos, para fazer a compra da ceia de Natal de todas as casas. Então, no primeiro momento foi assim, eu sempre tive um pouquinho de receio de me envolver muito de perto, porque, né, quando você emocionalmente fala, é difícil. Isso começou há quanto tempo com vocês? Há 10 anos. Há 10 anos? Há 10 anos. E tradição, seus filhos eram assim. pequenos na época e já Sim. frequentavam, ajudavam a fazer as compras? O meu mais novo hoje tem 20, então desde os 10 anos que a gente vai. E quando a gente começou eram 96 crianças. Então era muito divertido no mercado, assim, pegar o carrinho com 20 perus, algo assim, era divertido. E envolvia toda a família essa ação? Toda a família, sempre. E o senhor começou também um trabalho voluntário há pouco tempo, né? Há 1 ano. Sim. O senhor faz reiki nos jovens que estão nas casas e também nos funcionários, é isso? Sim. Como é que começou esse trabalho voluntário? Olha, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário e eu não sabia por onde começar. E aconteceu que eu conheci uma pessoa que já fazia voluntariado na própria Drexel. E ela me deu o número do telefone, eu liguei para lá, fiz uma conversa com a coordenadora dos voluntários e cheguei até lá e me deram uma lista enorme das coisas que eu poderia fazer. Falei, poxa vida. E lá no fim tem uma linha em branco
né, que falei que eu fazia reiki, escrevi reiki, né? E não passou muito tempo não, a coordenadora, que a Simone ainda é hoje, né, me ligou e disse, olha, pode vir, né? Pode vir que está à sua disposição, vamos lá, se você quiser. Falei, claro, então comecei, né? Uma coisa muito gratificante, né? E estou lá até hoje, faz um ano e alguns meses que eu estou lá, mas muito, muito feliz por poder fazer isso. Só para explicar para quem está em casa, o Reiki é uma terapia alternativa, né? Que trabalha com a energia, é isso? Explica Sim, um pouquinho melhor. É uma terapia natural, né? Porque o Reiki significa Rei, universo espiritual. E o Ki é a energia vital. Energia vital é aquilo que faz a gente viver, né? Nos dá a vida, né? Então, a preparação do terapeuta do Reiki é uma preparação específica para que ele possa saber aplicar, enfim, transmitir essa energia. É a cura natural com a imposição das mãos, né? Não tem remédio, ele não contraria nenhuma religião, nenhuma crença, nenhum medicamento, não tem medicamento, não trata com sangue nem nada. E né? qual que é o objetivo, qual que é o benefício de todo esse trabalho? O benefício é reenergizar a pessoa, revitalizar o nosso corpo humano, revitalizar os órgãos que nos dão a vida, né? Todos os órgãos. Então a aplicação é a imposição das mãos em 12 posições específicas, a princípio no corpo, na cabeça, na frente e nas costas, que percorre todos os órgãos, glândulas do corpo humano, revitalizando ou reenergizando, né? Porque nós nascemos cheio de energia. E conforme nós vamos crescendo, a gente vai gastando essa energia. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver a pessoa cansada. Nossa, estou cansado, estou sem energia e tal. Então, o Reiki repõe essa energia, né? Agora, Sandra, a gente sabe que é uma situação muito difícil, né? Porque são crianças e jovens que, por algum motivo de violência, de drogas, tem os pais que foram presos ou que faleceram, enfim, que são crianças que estão completamente abandonadas e encontram esse lar. Como é que é para administrar tudo isso, né? Porque a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para dar conta de tudo isso, assistente social, psicóloga, qual o tamanho dessa equipe, né? E quais são os profissionais que estão envolvidos nesse projeto? Primeiro, assim, acolher essas crianças é realmente um ato bastante delicado e complicado, que exige bastante carinho. Acho que é essa a palavra principal, né? Amor é o que falta muitas vezes para eles. Nenhuma história das crianças que estão lá é bonita, infelizmente. E a gente tem aí em cada casa, cada casa abriga até 10 crianças, acolhe até 10 crianças, e cada casa tem 3 cuidadoras residentes. Então, elas se revezam, elas têm 2 folgas semanais cada uma. Então, normalmente ficam sempre pelo menos 2 na casa. E uma quarta, que é uma auxiliar, que trabalha das 8 às 5 só. Esse corpo, mais as assistentes sociais e as psicólogas, a gente tem uma assistente social a cada 20 crianças e uma psicóloga a cada 20 crianças. Então, esse corpo aí, mais a gerente da unidade, isso é determinado por lei e são todos funcionários CLT. Isso é um outro desafio nosso, que os custos são muito altos com recursos humanos. Mas as crianças, normalmente, elas chegam assustadas, com um pouco de medo, e depois elas se soltam, porque elas têm, como a Roberta comentou, elas têm uma casa. Então, elas vivem numa casa, que as casas são mistas, tem crianças de 0 a 18 anos, ou 17 anos e 11 meses, e elas, normalmente, os maiores ajudam um pouco a cuidar dos menores,
E elas vivem como se fosse uma família mesmo, né? Agora, Roberta, vocês têm vários projetos, né? Projetos ligados ao esporte, projetos ligados à música. Fala um pouquinho desses projetos, porque vocês também desenvolvem projetos fora dessa casa, né? Que são projetos sociais, no contraturno, quando essas crianças não estão na escola, é isso? É isso, a gente tem um espaço que a gente chama de cultura e lazer, onde todas essas casas... né, um ambiente comum a todas as casas, e lá a gente oferece algumas coisas, tipo música, né, aulas de violão, culinária, que a gente tem alguns voluntários fazendo, porque na verdade a gente tem que trabalhar a autonomia dessas crianças, porque aos 18 anos elas têm que deixar a instituição. Então a gente aproveita a nossa cozinha, que é para ensinar a fazer um arroz, um feijão, porque elas vão sair e vão ter que se virar. A gente tem parceiros também, ONGs parceiras, e a gente tem uma escola de natação ali perto, que as crianças podem fazer uma natação, e muitos voluntários fazendo reforço escolar, porque a questão educacional e pedagógica é sempre um grande desafio, porque muitas vezes eles vêm para a instituição... Com uma defasagem já muito grande, quase né? Todos, né? Então a gente tem que tentar minimizar essa defasagem idade-série, né? Desses cursos que vocês oferecem através de entidades parceiras, outras ONGs, assim, o que você percebe que mais faz a diferença, ou que eles mais gostam, ou que tem uma transformação, um impacto muito grande? É na área de esporte, na área de música, ou cada público tem o seu segmento, né? O que você sente assim que é um entusiasmo para as crianças e para os jovens mesmo? Eu acho que cada criança tem o seu gosto, né? Mas óbvio que todos os meninos gostam de futebol, né? Esporte é uma coisa muito importante, a gente acha que é super importante na educação também deles, e alguns gostam de artes, tem alguns que gostam muito de teatro. Eu tô com meninas também muito interessadas em futebol também, e algumas de dança, canto. A gente tem 2 adolescentes que participam de uma que chama School of Rock, e agora já tocaram fora, em Curitiba, agora tem um convite para tocar fora. Um deles compõe, ele acabou de deixar a instituição, acabou de fazer 18 anos, mas ele também compõe. Então, cada um acha a sua válvula de escape. Como que essas crianças chegam até vocês, né? Existe assistente social, uma parceria com a prefeitura? Como é que vocês recebem essas crianças? Quem faz essa triagem? Na verdade, a Associação Harley Drexel, ela está cadastrada como uma associação que recebe essas crianças. Essas crianças chegam de alguma maneira no fórum, na vara da infância e da juventude, normalmente pelo Conselho Tutelar, né? Ou por denúncia, ou às vezes as próprias crianças se autodenunciam. Existem 1000 maneiras aí de que essas crianças chegam na vara. E aí a vara da infância e da juventude é que encaminha para a gente essas crianças. Então eles normalmente entram em contato conosco, perguntam se tem vaga, e quando são irmãos, os irmãos ficam juntos. Nós acabamos de receber agora um grupo de 3 irmãos, a gente tem um outro grupo de 6 irmãos. Então a gente procura deixar os irmãos sempre juntos, ou pelo menos em casas muito próximas. E eles ficam juntos, e é assim que eles chegam até nós. Agora, quando a gente fala de situação de risco, a gente imagina várias situações, né? Quais são as mais comuns, né, dessas crianças aí? São pais envolvidos com drogas ou com crime? Ou são crianças que também fogem de casa por alguma situação de violência? Quais são as situações mais comuns hoje que vocês percebem assim no meio dessas crianças? Acho que a mais comum, e a Roberta pode me corrigir se eu estiver errada, é a negligência por uso de drogas, né? A negligência dos pais, da família, por uso e abuso das drogas mesmo. Então acontece muito muitas vezes são, por exemplo, tem uma família de 6 irmãos, não necessariamente é o mesmo pai, é a mesma mãe, né? Então a mãe tem esses filhos, não é esse o caso, mas pode acontecer de ter as crianças, e ela sai e fica 3, 4 dias fora,
procurando drogas. É o abandono mesmo pela trancadas. dependência química. Muitas vezes as crianças não têm uma casa, não têm onde morar, então as crianças estão na rua. Estão fora da escola. Fora da escola, E a primeira vezes. providência é matricular Sim. numa escola, né? É, sem dúvida. Educação é tudo, né? E elas são inseridas através aí do trabalho de uma assistente social que vai encaminhar para a escola mais próxima. Então, todas frequentam escola. Sim, todos frequentam escola. E aí, quando termina o ensino médio, essa criança, que já é esse jovem já quase adulto, ele precisa ir embora. Existe algum trabalho que vocês fazem para tentar encaminhar esse jovem aí para algum emprego, ou para o jovem aprendiz, ou para o primeiro emprego, ou alguma capacitação, né? Existe uma preocupação com isso, né? Como é que vocês lidam com essa despedida e com essa saída desse jovem? Então, existe, a gente começa a fazer esse trabalho desde os 14 anos. Não necessariamente eles vão sair quando acabar o ensino médio, sim, aos 18 anos. O que determina é a idade e não a escolaridade. E aí a gente tem várias parcerias que a gente começa a tentar inserir no mercado de trabalho desde os 14 e virar um jovem aprendiz, né? A gente faz parcerias com as instituições, a gente dá várias capacitações, cursos, várias palestras dentro da instituição e também elas frequentam outras instituições parceiras que fazem isso. E existe também uma outra ONG, que é o Instituto Fazendo História, que tem o Grupo Nós, onde as nossas crianças acabam todas participando, que tenta lidar com a autonomia, com a inserção do mercado de trabalho, com autonomia financeira, você poder pegar um ônibus e saber andar, porque no acolhimento a gente acaba sendo muito paternalista. Então, a verdade é que você tem que realmente dar esse sentido de autonomia para eles conseguirem sair aos 18 anos, que é cedo. É cedo, né? É difícil para poder, até com relação à crise do país, para encontrar realmente um emprego que essas crianças consigam sobreviver e se sustentarem sozinhas, né? Exato. Agora, Kátia, você tem um projeto muito legal, começou a ser arquiteta, né? Isso. E depois que você começou a fazer o Natal, surgiu a ideia de decorar e transformar essas casas da associação. Como é que foi isso? Isso, durante esse tempo todo que eu sou voluntária, me incomodava um pouco ver as casas, assim, elas são super bem montadas, tal, mas tudo vem de doação, né? Então, assim, é um sofá que não combina com a poltrona, é o quadro que é meio triste. Então, isso, eu com esse olhar, né? Obviamente, a minha profissão é isso, né? É ver o que está feio e enxergar como que isso poderia ficar melhor. Então, isso sempre me incomodou, assim, mas eu não entendia muito como que era o meio que eu poderia trabalhar na associação. Sempre comentava com a Roberta isso. E aí, o ano passado, juntei mais um grupo de amigos que também queriam fazer algum trabalho social. Arquitetos? Também, arquitetos e design de interiores. E aí a gente mobilizou um grupo de voluntários, arquitetos, paisagistas e designers. Fizemos a primeira casa, a gente reformou e decorou a primeira casa como se fosse uma amostra de decoração. Aí deu super certo e aí a gente resolveu que ia montar mesmo, fundamos uma ONG que chama Decor Social. E agora a gente vai terminar de fazer as outras 2 casas da associação. Fizemos 13 e agora faltam mais 2. E como é que foi a reação das crianças, dos jovens com a primeira casa decorada? Assim, eles fazem parte do processo ou enquanto eles estão na escola vocês estão fazendo a reforma? Eles chegam e já começam a perceber a transformação aos poucos? Como é que funciona? A primeira casa a gente pegou como eles iam mudar de casa, então a gente pôde pegar a casa vazia, né? Então foi interessante que assim, os arquitetos não tiveram contato com as crianças, só eu que fui meio que fazer uma entrevista, ver o que eles gostavam. A psicóloga da associação acompanha o tempo todo, né? Porque é muito difícil também para os arquitetos entenderem que aquilo não é uma amostra, enfim, aquilo vai ficar. E que tem que ser prático para ser usado no dia a dia por todos e por diferentes faixas etárias e muitas também, crianças né? são agressivas, então assim, tem todo um cuidado especial e a psicóloga tem toda essa orientação enquanto a gente está fazendo o projeto.
Então, assim, nessa primeira casa as crianças não tiveram contato com os arquitetos, foi muito emocionante a entrega. A entrega foi realmente muito bacana. Quando elas chegaram, já estavam numa casa toda decorada, colorida, diferente. Roberta, o que faz uma transformação como essa, assim, do meio no psicológico dessas crianças? Qual que é a influência dessa transformação aí no convívio, no dia a dia, na autoestima dessas crianças? Aumenta muito a autoestima, não precisa, né, nem ter nenhuma dúvida. E uma coisa que foi interessante é que diminuiu a agressividade também. A casa continua intacta, já vai fazer 6 meses que ela tá... A gente tinha sempre um problema de destruir isso, destruir aquilo. Agora elas mesmo cuidam. Outro dia eu te vi lá e falou, tia, não pode pôr o pé no sofá. Eu falei, não, pode ficar tranquila. E assim, até começar a convidar os amigos da comunidade para conhecer a sua casa, porque eles têm agora um lar, né? E que dá orgulho de ter, porque tá bonito, né? Diferente do outro que eles estavam, que, né, tinham peças doadas, que não combinavam, agora estão num ambiente mais acolhedor. Isso influencia muito, né? Ela me comentou até que foi interessante que alguns sofrem bullying, né, na escola por não terem pais, né? E que agora alguns falam, não, tudo bem, eu não tenho um pai, mas eu tenho uma casa mais bacana que a sua. Né? E que eles chamam de casa dos sonhos. Virou a casa dos sonhos para eles, né? Porque é uma casa dos sonhos. É muito bonita as casas. Você percebe que no dia a dia, esse cuidado com as pequenas coisas, eles aprendem até a valorizar, né? E a cuidar do que está em volta, do entorno, né? Porque eles mesmos se beneficiam disso, né? Com certeza. Eu lembro quando as crianças chegaram para essa primeira casa e as meninas entraram no quarto delas. Normalmente a gente tem quartos separados de meninas e meninos, né? As meninas entraram e o quarto estava maravilhoso. Estava assim com dossel nas camas. Camarim. Uma delas, 2 delas, na verdade, chegou, elas olharam, elas puseram assim a mãozinha aqui, e elas começaram a chorar. Meu Deus, isso aqui é de princesa. Tia, jura que eu vou dormir aqui nesse lugar? Então aquilo é uma coisa que significa tanto para elas. Então assim, o trabalho da Kátia está sendo tão importante, porque é um trabalho que aumenta muito a autoestima dessas crianças. E elas precisam muito disso, né? Kátia, e você precisou buscar parceiros, empresas para conseguir doação de móveis? Vocês mesmos foram atrás? Como é que funcionou a administração desse projeto? Vamos dizer assim, primeiro a gente faz a reforma da casa em si, né? Vê a parte de goteira, ver se tem algum problema de hidráulica, a caixa, né? E depois os arquitetos entram com a maquiagem, né? Vamos dizer assim, com a perfumaria. E aí a ideia, assim, no primeiro momento é que os profissionais busquem os seus parceiros, como uma amostra de decoração mesmo. Mas algumas situações são mais macro, por exemplo, a tinta, o piso. Então, se um conseguiu uma empresa que vá doar uma grande quantidade de piso, então já doa para mais de um ambiente. A tinta já é doação para todos os ambientes. Então, é nesse sentido, assim. E aí você fez em uma casa e já realizou em mais... Nós fizemos 3 casas da associação. As outras 2 foi com as crianças morando. E aí foi uma loucura, realmente foi um grande com 10 desafio, crianças, uma obra e uma decoração. Mas foi interessante também, porque a gente chegava lá e eles falavam, cadê minha arquiteta que não veio aqui hoje? Então, assim, eles criaram uma relação muito bacana, assim. Também eles eram maiores, né? E eles têm desejos, assim, pediam coisas? Muito, né? Muitos. Falando, eu tenho um sonho, o que eles pediam para você? Um dos meninos, o quarto dos meninos teve um que foi todo de futebol, então pediram para enquadrar camiseta, que sonhava em ter camiseta. Outros gostavam de videogame, então a outra arquiteta fez um quarto todo tem um grafiteiro que é parceiro nosso, então fez tudo com esse tema de grafite. Então, muito bacana, eles pedem muitos pedidos. As cores, né? Muitos falam das cores, as cores que gostam. E acho importante ressaltar que daí saiu um apadrinhamento afetivo, né? Hoje em dia a gente tem uma daquelas arquitetas apadrinhando um de nossas crianças, né? Que é um isso programa é possível. Que existe, né? A gente vai continuar falando isso logo após o intervalo, tá bom? O programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já.
É isso aí, meus amigos. É amanhã o programa Assembleia Cultural a partir das 10 horas da manhã. E vai estar muito bom. Cheio de modão, hein, gente? Eu vou estar recebendo essa dupla. Peão Dourado e Paraense. Você também pode nos acompanhar em tempo real através do site alsp.gov.br. Fique ligado. Ganhos de capital são todos os ganhos que eu possa oferir na comercialização ou de bens móveis ou de bens imóveis, ou em direitos também. Exemplo, eu fiz um investimento, tive um ganho com esse investimento, eu tenho que apurar o ganho que eu tive de acordo com a tabela do imposto de renda aplicável à apuração de ganhos de capital, que é de 15%. Todo ganho que eu tenho resultante de algum investimento, eu sou obrigado a declarar o ganho obtido e a tributação de 15%. Bens imóveis, a mesma coisa. Eu declarei um imóvel, a aquisição desse imóvel, quando eu vendê-lo, vou vendê-lo por um valor diferente, de acordo com a escritura, eu vou apurar entre o valor escriturado e o valor de venda se há um ganho. Para alguns cálculos existem alguns benefícios e algumas dedutibilidades no valor pago em relação à apuração desse ganho. Ou seja, a comissão, se eventualmente eu paguei uma comissão a um corretor, essa comissão é dedutível para fins de apuração de ganho de capital. Mas cada caso é um caso que deve ser analisado isoladamente. O programa Nossa Entidade está de volta e hoje a gente mostra o trabalho de uma organização civil que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco que tiveram seus direitos básicos violados ou ameaçados. Para falar desse assunto, aqui no estúdio, as representantes da ONG Maria Ellen Drexel. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui e a gente tem um vídeo muito bonito da instituição. Vamos dar uma olhadinha? Tudo que tem valor nesta vida é por causa de muita luta. Tudo que tem muito valor nesta vida é por causa da amizade. E muitas pessoas pensam será que ainda a Associação Maria Ellen Drexel existe? Aí a gente pare e pense o porquê e para quê. Primeiro, todos nós tínhamos um sonho, utopia. Segundo, todos nós tínhamos uma paixão, nós tínhamos uma paixão muito profunda. E em terceiro lugar, nós tínhamos uma realidade brutal, brutalmente realista. Quando a associação começou, eu tinha 3 anos, né? 40 anos atrás. E ela, nessa época, para mim, ela entrou como uma coisa mágica. Eu lembro da minha mãe me contar de um projeto que ela tinha com meu pai, com o Padre João, que eu também chamava de tio. E ela contava que a gente ia visitar uma casa que era como a casa da Branca de Neve. E aí, nessa casa tinham 7 anões. A associação entrou na minha vida de uma forma muito natural. Do mesmo jeito que eu ia para a escola ou que eu tinha que fazer lição, eu tinha que ir na associação com a minha mãe. E esses meninos do primeiro lar, que hoje tem a minha idade, eram os meus amigos. A Associação Maria Ellen Drexel foi o meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 22 para 23 anos, recém-formada. Um sonho em
ser assistente social, como todo recém-formado. Eu posso falar que eu cresci junto com a Associação Maria Helena Drexel. São Paulo, eu era muito jovem e eu conheci a associação numa época da minha vida assim que eu tinha 2 filhas, eu queria muito trabalhar, eu queria muito crescer, fazer alguma coisa e eu fiquei buscando e encontrei a associação. Era a minha vida, a associação é a minha vida. Anteriormente eu não lembro de nada, assim, dos meus 4 anos, de quando eu cheguei na associação, não lembro. Eu lembro depois, que a minha vida começou ali na associação, com o Padre João e as crianças, a mãe que existia ali, né, os irmãos, e eu cresci naquele tempo pra cá começou eu ter uma vida. O Padre João naquela época tinha como sonho, depois de um americano chegando no Brasil, de atender crianças, porque até então ele nunca tinha visto criança abandonada na rua. E isso deixou o Padre João assim muito comovido com esse Brasil. Que Brasil é esse? Os pais abandonam os filhos. E ele nos motivava. Vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa? Então, eu, como uma boa arquiteta, trabalhei só no anteprojeto. E a implantação está hoje na mão deles. Nunca gostei de deixar meus filhos soltos, não. Aí teve um dia que eu peguei os 4. Hoje nós vamos arrumar emprego. Uma vez eu saí, ela falou, vai arrumar emprego. Então eu saí, tinha um lugar onde fazia esfirra e o rapaz precisava dos meninos para poder, ele dava uma caixinha de isopor com as esfirras e nós tínhamos que sair para vender, né? Essa caixinha as esfirras. Aí eu fui lá, falei, me cadastrei, precisava trabalhar, precisava falar para ela que eu estava trabalhando e peguei essas esfirras, saí, em vez de eu sair para vender, eu saí para comer as esfirras, né? Catei a caixinha, catei as esfirras e ó, vender nada, eu vou comer essas esfirras, comecei a comer e aí contei com os amigos. Ele causou, viu? Aí, resumindo, ele tinha que voltar lá e pagar as esfirras. Outro tem que devolver a esfirra, eu tenho que trazer o dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê a esfirra? Não tinha dinheiro, não tinha esfirra. Eu falei, mas você tá trabalhando aonde? Eu falei, não, mãe, tô vendendo as esfirras. Que esfirra? Cadê as esfirras? Não, que esfirra? Não queria contar, né? Sempre querendo dar uma enrolada. Eu fui com o Padre João Drexel, um dia levá-los numa pizzaria, primeira vez numa pizzaria. Aí vamos, né? E chegamos lá, as crianças tinham o hábito de rezar antes de comer e depois, quando terminavam de comer, cada um leva seu prato na cozinha, põe na pia da cozinha. Tudo bem. Eu, a minha inexperiência, eu nem imaginei que isso fosse acontecer ali na pizzaria. Pois então, aí aconteceu. Chegamos, primeiro para arrumar uma mesa para 9 pessoas, tal, 7 crianças pequenas, tal, todos comportados. E eu lembro que era uma pizzaria bem grande. E a hora que eles sentaram, o garçom veio, pôs os pratos e tal, aí eles já começaram a rezar. Nisso, toda a pizzaria olhando para aquelas 7 crianças. O dia que o Jucimar e os outros voluntários nós levamos para a praia. E todo mundo, lógico, estava olhando para a pipa. Oi, tio, eu preciso comprar pipa. 7 gritando ao mesmo tempo, né? Aí, logicamente, não tinha dinheiro para comprar 7 pipas, mas a gente comprou 3, para pelo menos negociar com eles. Essa é outra coisa, a gente precisa saber negociar. Negociar os momentos alegres, como comprar pipa, e negociar momentos tristes. Cuidar de criança é muito difícil, né? O fazer de conta que eu cuido de criança é fácil. Antigamente, para a gente educar um filho, era mais fácil, hoje está difícil. Então a luta é grande. A luta
é grande para os educadores, para as mães sociais. Aquela casa da Branca de Neve, com os 7 anões, eu não vejo mais dessa forma, assim. Eu vejo que tudo enrijeceu um pouco. Hoje em dia tem muito mais violência do que tinha 40 anos atrás. Hoje em dia tem muito mais traficante, drogas, do que 40 anos atrás. Hoje tem medo de andar na rua. 40 anos atrás não tinha tanto medo. Então, nós precisamos reajustar, não o carisma, não na filosofia, mas como vai viver a carisma da associação. A gente viu aí um trechinho aí do institucional, trabalho bonito do padre. Como é que foi para você, Florindo, essa entrada dentro da associação, né, como resultado de experiência de vida e de impacto na sua vida, o trabalho voluntário? Nossa, é uma coisa muito emocionante, sabe? Agora eu estou emocionado. Porque entre as pessoas que vêm lá comigo, né, estão as mães cuidadoras. E eu percebo que elas despendem uma energia tão grande, e precisam desse apoio, né? De qualquer tipo de apoio, mas falando do Reiki, né? Elas precisam dessa reenergização da vitalidade, né? Teve um caso que quase que eu chorei junto, porque a mãe, ela estava chorando, começou a chorar na minha frente. E eu falei, mas que foi? Ela falou, a minha criança, não sei como ela falou, vai embora. Acho que ela vai ser adotada. E eu não sei, eu vou chorar muito. Porque eu sentia que ela estava fazendo aquilo como se fosse dela, tivesse saído das entranhas dela, ela ter sido mãe, né? E para mostrar que ela tinha a importância dela, eu disse, olha, agradeça ao seu papai do céu, porque te deu essa oportunidade de cuidar de uma criança e que está indo embora para uma outra mãe de verdade, entendeu? Então é uma coisa muito, muito... amadurece a gente, muda muito os valores da gente, né? Muda muito os valores de materialismo, de egoísmo, né? Mas tem que ter a consciência, né? A pessoa tem que receber aquela energia, mas tem que ter consciência da realidade dela, né? Ninguém vai cuidar dela, ela tem que se cuidar sobre todos os pontos. Então eu fortaleço essa parte dela, de que ela tem que se cuidar em todos os aspectos, mental, emocional, espiritual. Mas antes, o senhor nunca tinha feito nenhum trabalho voluntário nesse sentido, de entrar numa casa e oferecer algum serviço, alguma ajuda a alguém, né? Eu queria saber o que isso mudou na sua vida a partir do momento que o senhor começou a ser um voluntário. É difícil de dizer, às vezes, o que a gente sente por dentro, né, com palavras, né? Mas a gente muda tudo, muda a maneira de ver, muda a maneira que eu cuido dos meus netinhos, da família, das minhas filhas, do vizinho, de todo mundo, né? Porque é um negócio fantástico, né? Quando eu contei para o meu vizinho que eu fazia um trabalho voluntário e contei o que era, ele falou, você merece, e nem sei mais o que ele falou, né? Porque é demais, é muito bom, né? E outra coisa... É uma energia que contagia e que dá vontade de espalhar para todo mundo, né? E dizem que quem recebe mais é quem dá, né? Exatamente. E é uma coisa, eu queria só dizer isso, é incondicional. Não quero nada em troca. É só um abraço no final, quando ela vai embora, né? Roberto, eu queria que você falasse da importância, ele estava falando da mãe social, da importância do papel da mãe social nessas casas. É fundamental trabalhar com amor, com dedicação. Elas são remuneradas, mas esse trabalho é um trabalho que, sobretudo, o que predomina é o amor, né? Elas são remuneradas, é profissional, né? A gente chama hoje em dia de cuidadoras, né? Para não confundir muito com a questão da mãe, né? E elas são as cuidadoras. E esse trabalho que ele faz, o depoimento dele é super importante, porque a gente precisa muito cuidar de quem cuida.
Porque então a gente tenta fazer com que elas também tenham atendimento psicológico, que elas façam, uma delas falou, eu não quero fazer atendimento psicológico, porque queria ir numa academia, gastar energia, sair, extravasar de alguma maneira. Aí a gente conseguiu também parcerias e tal. É um trabalho extremamente importante, que precisa de capacitação todo o momento, né? E que elas também consigam achar o seu espaço de se colocar, né? Hoje são quantos funcionários contratados? São mais de 20, né? Porque são 5 casas e aí tem cerca de 20 funcionários contratados. Porque tem o setor administrativo também. Qual que é o critério para ser uma cuidadora ou uma mãe social, enfim, que é ser a pessoa que está ali dentro dessa casa? Porque precisa ser uma pessoa que tenha realmente, além do amor, que tenha um equilíbrio mental, que tenha paciência, que tenha um perfil específico, né, de cuidador, né? É difícil fazer essa seleção? Vocês, enfim, é difícil achar essas mães, essas cuidadoras? Não é fácil, né? Não é fácil, principalmente porque elas têm que residir nas casas, né? Então elas dormem lá 5 dias por semana. A Roberta lida mais próxima delas, ela fica mais próxima, mas você ter uma pessoa com disponibilidade para dormir, e elas fazem tudo na casa, né? Elas são as mães mesmo, então elas limpam, elas cozinham, elas lavam, elas passam. A criança está doente, ela tem que cuidar. Quando tem um bebê na casa, esse bebê dorme no quarto com elas. Elas têm que pensar no adolescente que saiu, que eles também saem, porque são adolescentes comuns, né? Então eles saem. Uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. Muito complexo. Né? Então, assim, o perfil é um perfil, não é fácil, porque também a remuneração não pode ser muito alta, a gente não tem condição de ter uma remuneração, dar uma remuneração muito alta, e é um perfil complicado. Agora, é o que você falou, paciência, muita paciência, tem que ter muito equilíbrio emocional, porque são 10 crianças numa casa, cada um vindo com uma cultura, com uma história diferente. E todos vindo com problemas, né? Todos, né? sem Porque exceção. todo ser humano tem, mas ali no caso é o que você falou, todo mundo tem uma história triste para contar. Né? Até os bebês, muitas vezes, vêm com problema de saúde, né? Na grande maioria das vezes. Vem porque vem com síndrome, né, de abstinência. Os bebês vêm muito da questão das drogas, né? E aí eles vêm com síndrome de abstinência, eles chegam com síndrome e outras doenças, né, muitas vezes. Agora, diante desse desafio, né, eu imagino que vocês precisem de parceiros, de recursos. Como que a associação luta para sobreviver? De que forma que vocês sobrevivem aí? Até porque a gente passou aí por um período bem difícil de crise, né? Falou que a ONG chegou a ter 90 crianças, hoje vocês têm 50, e das 5 casas, apenas 2 têm parcerias com a prefeitura, é isso? Com a prefeitura. Ou seja, o restante é mantido com doações mesmo. Com doações. Algumas empresas são parceiras nossas, né? A gente está sempre buscando aí com as empresas. Obviamente, nesses últimos 2, 3 anos está sendo cada vez mais difícil, um desafio cada vez maior conseguir parceria com empresas. As empresas encolheram os orçamentos, principalmente nessa área social. Mas a gente ainda tem empresas como, por exemplo, que ela conseguiu, né, fundou uma ONG para ajudar. Então, a gente tem ainda, existem, mas já está bem difícil. A gente também tem parceiros, tem os voluntários, né, que fazem muitos trabalhos, como a Roberta falou, essa parte toda de reforço escolar, o que ele faz também é super importante. Então tem várias coisas que são feitas. Mas é importante lembrar também que quem, por exemplo, quiser ajudar, essa doação ela pode ser feita através do imposto de renda também, Pode né? ser feita, isso. Então, você, na hora que você tem imposto a pagar, até 3%. A gente está nessa época de imposto de renda? A gente está nessa época, É bom lembrar Então, até isso. 3% do imposto pode ser direcionado para um projeto social. E aí a pessoa já pode fazer a doação na própria declaração de imposto de renda, ela paga 3% a menos para a Receita e doa esses 3% para o projeto social que ela escolher. Qual que é a importância dessas ONGs e desses parceiros para desenvolver esses projetos socioeducacionais, culturais, socioculturais que vocês trabalham?
Total importância, porque a gente não pode só dar comida e casa, isso seria muito fácil. A gente conseguiria muitas doações e viver de doações dando, se fosse a comida e a casa, né? As casas são próprias e a comida a gente consegue. A questão é educar, a questão é formar, a questão é ir além. E a gente faz isso sempre com projetos desses parceiros. Então a gente consegue dar uma formação melhor, uma vida mais digna através de várias parcerias que Na prática funciona, uma empresa disponibiliza um dinheiro para viabilizar algum curso, pagar algum professor, ou alguma ONG, alguma associação, alguma academia, por exemplo, abre espaço para essas crianças fazerem um esporte. Como é que funciona isso na prática para quem tiver uma empresa ou quiser ajudar? De que forma que essas pessoas podem ajudar? Não, de todas essas maneiras, uma academia abrindo para tantas voluntárias como as cuidadoras, como os funcionários, ou então até através de projetos incentivados, que era o que a gente estava falando. Então a gente sempre escreve projetos para os fundos da criança e do adolescente, tanto municipal como estadual, e a pessoa pode doar diretamente para a Associação Maria Helene Drexel para o projeto tal que ele se identifica. Então, desde projetos de reforço escolar, como projetos até que já virou agora essa política pública, que é ter a casa-lar, que são menos crianças por casa com atendimento individual, né? Porque você com menos crianças, obviamente, consegue trabalhar melhor. Então, de todas as formas, ou pontualmente, até campanhas que a gente põe no nosso Facebook, desde alimentação, estamos precisando de leite, até projetos incentivados de fundos, tanto municipais como estaduais. E esses fundos, quer dizer, esses projetos, independente disso, vocês também conseguem doações, como a Kátia fazia, por exemplo, a realização do Natal, né? Viabilizava aí um almoço, um jantar de Natal. Quer dizer, as pessoas podem doar de várias maneiras, inclusive com roupas, alimentos. Isso ainda é possível também. Elas podem doar. A gente tem um brechó lá na instituição, a gente tem na nossa sede, que é as margens da Roberto Marinho, que é uma área de super vulnerabilidade. E a gente, as doações podem chegar até a sede, são recebidas na sede. Até a sede. Tá. Assim, fica em que endereço? Na Miguel Sutil 590, no Brooklyn, né, Vila Cordeiro. E também podem participar. A gente tem um grupo que chama Projeto Cultura e Lazer, que levam as crianças a teatros, a restaurantes. Então, esse sábado, por exemplo, vamos levar os Saltimbancos, uma peça. Então, elas podem. Então, e esse é o momento mais esperado da semana, né? Super legal, né? E até você ir, vamos no parque, é muito bacana e extremamente necessário. E aí isso é feito também com voluntários que acompanham? Voluntários que acompanham, sempre tem alguém da entidade, mas também muitos voluntários. Esse programa já tem muito tempo já, de cultura e lazer. E tem a possibilidade de apadrinhar uma criança também, é isso? Alguém falou aqui, foi você? Uma das arquitetas que participou acabou apadrinhando um dos meninos. Apadrinhou uma criança. Nesse sistema, ela dá uma verba mensal que é destinada para essa criança? Como funciona? Não. É uma campanha lançada pela Vara da Infância que a gente responde, que é a Vara de Infância de Santo Amaro, que é o programa de apadrinhamento afetivo, não necessariamente financeiro. Então, é você realmente tomar conta daquela criança. Tomar conta no sentido de abraçar, né? Visitar, conversar, se relacionar, levar para sua casa. Não é adotar, é se relacionar, é apadrinhar, é diferente. E isso a gente viu, a gente já está... Funciona muito. Inclusive, vários dos que a gente que já saíram, né? Porque a Helene Drexel não lida só com os 50 que estão lá. Ela lida com todos que já saíram também, porque é a mãe, né? Então, você vê que eles contam muito com os padrinhos. Então, é um programa muito bacana e de extrema necessidade, principalmente para os adolescentes que é difícil serem adotados. Envolve uma relação de proximidade, mas que não tem a total responsabilidade e o compromisso da adoção, né? Exato. Existe um compromisso afetivo, né, de relacionamento, de carinho, mas não da adoção. De atenção, né? De participar numa reunião de escola, de levar para passear, de ir numas férias, né? Porque férias, né? Como é que a gente faz com
a 50 crianças. Então, o apadrinhamento veio ajudar muito essa questão. E, Kátia, como que foi para os seus filhos, né, perceberem esse movimento? Você falou que começou há 10 anos fazendo as compras do Natal. Como que eles lidam hoje com essa situação? Como que eles veem esse trabalho voluntário seu e a associação? Então, eu acho que como começou desde cedo, né, assim, eu sempre quis que eles participassem mesmo da compra, sempre um deles ia comigo ou com meu marido entregar, né, a doação. Então, eu acho que é bem natural, assim, eles têm muito essa consciência, assim, né, do voluntariado. É isso que eu ia te perguntar, porque isso falta um pouco nas crianças hoje, né, que vivem isoladas em seus ambientes, em suas casas, sem ter contato com essa realidade, né? Poucas têm. E a partir do momento que a mãe e o pai faz um trabalho voluntário, isso aproxima também a criança a uma realidade social que é uma sociedade que é uma realidade grave, né? E crítica no país. E eles participaram de toda a estruturação agora da ONG, estão me ajudando e dão palpite, e estão super interessados, muito engajados. É muito inclusive bacana. Na decoração. Inclusive na decoração. E os amigos também. É bacana porque isso contagia, né? Então, assim, vai disseminando entre os amigos. Mas eu acho que é uma geração que está vindo com mais consciência já, né? Não sei se é porque eles passaram por uma crise que a gente não passou por uma crise como essa, né? Então, essa consciência acho que está mais natural, assim. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho voluntário, pelo reiki, né, pela decoração e pelo trabalho da associação também. Obrigada. O programa Nossa Entidade fica por aqui. Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo encontro.